Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também você que nos acompanha aqui pela internet. Hoje, quem nos empresta seu outro olhar é um dos novos expoentes da política gaúcha e brasileira, o deputado federal, Tenente Coronel Zuco, militar do Exército, deputado federal mais votado da última eleição no Rio Grande do Sul, próximo de Bolsonaro, já no primeiro ano de mandato, foi o presidente da CPI do MST, está, portanto, vivendo muito de perto todos os acontecimentos do país, desde o campo da oposição ao PT e ao governo Lula. Meu caro, bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Faltou tu falar no currículo. Várias coisas. Teu amigo. É verdade. Meu cliente também, né? Olha, Participamos da jornada da última eleição. Só tem craque aqui, hein? E o Kleber realmente é uma pessoa que, para mim, é uma referência na área política, na área do marketing político. Kleber, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por conseguir um espaço na agenda. É verdade, mas não é, eu vou ser muito franco, é mais desorganização nesse final de ano. Tá todo mundo assim, né? Porque eu estava escutando tu falar agora, né, nessa entrada do vídeo, e realmente esse ano foi um ano muito intenso. Eu cheguei na Câmara Federal, achei que tinha alguma similaridade com a Assembleia e não tem nada a ver. Parecido. Começar do seu presidente, que aqui, com todo respeito ao presidente da Assembleia, é algo mais representante, figurativo. Mais plenarizado, né? As decisões tudo da mesa. E lá é o cara que manda. Infelizmente. Infelizmente, o presidente da Câmara dos Deputados tem um poder que eu acho errado. Né? Excessivo. Aí ele pauta, se ele quer, ele pauta qualquer projeto. Se ele não quer, ele não pauta, ele tira. Realmente, hoje, a influência de um presidente da Câmara é algo determinante para a condução da nação. O presidente da Câmara tem que estar alinhado com o presidente da República. Por isso que os caras, às vezes, cobram um preço caro e, de qualquer forma, tentam se alinhar. Porque pegar uma oposição como o presidente da Câmara... É ruim. Não, tu derruba o presidente. Tu não passa as reformas, os projetos necessários. Então, acho que deveria realmente... Acho difícil, mas acho que deveria ter algum tipo de reforma política, inclusive interna. Sobre isso, né? Também sobre a política. O Zuco, sabe que vários deputados que a gente conversa na jornada falam sobre a dificuldade de fazer-se acontecer em Brasília, até como figura política. E eu vejo que tu, em um ano, já conseguiste, pela CPI do MST e as tuas posições, essa visibilidade até nacional, né? Kleber, eu agradeço muito a Deus e a tanta gente que chegou lá e me recebeu bem. Tu já sabe, né? Eu não venho, eu sou do Exército, estou na política e para mim eu vejo a política como uma missão. Quando eu fui a Brasília, eu tinha uma missão, eu tenho uma missão. Antes do Parlamento Gaúcho, a gente focou, aprovamos 11 leis importantes, como Escola Cívico-Militar, política de atenção ao câncer infantil, tem combate à corrupção, transparência em obras públicas, enfim, aqui a gente conseguiu pautar uma questão legislativa. Eu chegando na Câmara, te confesso que acreditava que o presidente Bolsonaro ia se reeleger. Já tinha na minha cabeça realmente uma pauta de propor muitas demandas. Como um deputado de oposição, pela minha vinculação com a direita, é muito difícil a gente emplacar, né, digamos assim, projetos que envolvam a máquina pública. E a gente está se posicionando. Eu não é oposição por oposição, não acredito que seja isso, a maturidade na política. Se tiver projetos bons, nós vamos apoiar. Mas olha, esses caras não precisam nem torcer contra. E esse governo é muito ruim. Por quê, Zuco? Eles não dialogam, eles ainda não saíram do palanque, eles... tu nota nas narrativas, nas idas dos ministros, na construção junto à Câmara, eles ainda não chegaram no governo para apoiar. Acho que ele se comprometeu com tantas pessoas,
a exemplo da quantidade de ministério, que aumentou praticamente, se eu não me engano, em torno de 10 ministérios a mais. Então é muita gente. E agora colocou até ministros do teu Partido Republicanos e do Progressista, né? Exatamente. E é por isso, né? Eu já falei para o presidente Marcos Pereira, ele sabe do meu posicionamento, eles têm essa ideia de se pronunciar como independentes. Eu sou oposição, eu não sou independente. Eu sou independente é muito engraçado, né? De quem veio da direita, de quem combateu o Lula, de uma hora para outra declarar-se independente, né? E não são, né? Pois é. Pra ser sincero, é só a gente olhar as votações que são realizadas. O Republicanos hoje é a base do governo. Uhum. Tua afirmação é forte, mas ela é isso, é base do governo. Eu acredito que a gente tem que ter realmente a clareza, né? Tem muita gente boa no Partido Republicanos. Eu tenho um carinho enorme pelo partido do meu grande amigo de 30 anos, Tarcísio, né? Que é um grande nome para 2026. Tem a senadora Damares, o próprio General Mourão, que foi um grande parceiro em algumas eleições. Mas hoje, não é a minha opinião, é o que se apresenta hoje. Realmente, as pautas que estão sendo votadas, muitas delas, na minha visão, erradas, elas deveriam ter o contraponto do Republicanos. E o Republicanos está acompanhando em grande parcela essas votações. Então tu está de saída, pelo que eu estou entendendo. Eu não vou dizer de saída, mas eu já falei com o presidente Marcos Pereira, nós temos conversado, existe uma intenção desse diálogo para entender esse processo. Ele respeita muito o meu posicionamento, sabe que eu tenho, né, a clara visão contrária ao governo Lula. Sou eleito muito, né, pela pauta do Bolsonaro, e eu agora preciso entender qual será o rumo do partido. Se o partido vai continuar trabalhando... Estás desconfortável. Bem desconfortável. Estou bem desconfortável com o partido. Ô Zuco, tu és um fenômeno nas redes sociais também, falando muito dos assuntos do cotidiano da política. Eu tenho dúvida se parte do público que nos ouve na Bandeirantes, por exemplo, sabe um pouquinho da tua história lá antes. E o nosso programa não é de perfil pessoal, mas no teu caso, que se tornou uma personalidade política do Estado, eu queria ouvir sobre isso. Como é que foi essa migração do militar para o político? Só conta para quem não conhece essa parte da tua história. Para quem não sabe, eu nunca imaginei que eu iria para a política. Eu, até 2013, 14, por ocasião do meu divórcio, eu me divorciei e acabei vindo para Porto Alegre com meus filhos. E aqui eu pensei, bom... Tu é nascido aonde? Eu nasci no Alegrete. No Alegrete. Mas a minha família aqui está em Porto Alegre há um bom tempo. E aí, em função do divórcio, eu acabei priorizando, né, a questão das escolas de uma base mais fortalecida, aqui no Colégio Militar de Porto Alegre, onde meus 2 filhos mais velhos estudam. E pensando já que eu comecei muito cedo, com 16 anos, e agora estou chegando nos meus 50, desde cedo, eu pensei, bom, um dia eu tenho que me preparar para a reserva. E em 2014, 2015, naquele planejamento militar, bom, daqui a 5, 6 anos, eu fiz uma pós-graduação, um mestrado na área de inteligência, de segurança estratégica, e volta e meia eu dava algumas palestras. E o bacana foi que essas palestras, elas acabaram tendo, digamos aqui, reverberaram, né, para alguns meios. Então, eu ajudei em planejamentos estratégicos de presídios federais, em segurança e estratégia de algumas áreas, tinha áreas que eu dominava, e essas palestras começaram a surtir efeito no sentido de pessoas, eu gosto do jeito que esse cara fala, e essa ideia seria uma ideia boa para uma estrutura de segurança pública no município. E uma vez um colega meu, que acabou sendo eleito deputado federal, Major Vitor Hugo, foi até o líder do governo Bolsonaro no início. Lá de Goiás. Isso, de Goiás. Ele me ligando, a gente falando sobre segurança, e ele falou assim, Zuco, olha, eu vou me candidatar a deputado federal. E eu, nativa, normal, fardado. Eu, que legal, eu queria falar contigo um negócio sobre segurança. Aí eu comecei a dar algumas ideias para ele. Aí ele, tá bom, obrigado, tchau. No outro domingo, isso era no domingo, uma semana depois ele me ligou, olha,
eu comentei de ti pro deputado federal Bolsonaro, que é pré-candidato a presidente, e ele quer te conhecer. Eu falei, cara, eu não sou político. Eu nunca fui nem síndico de E prédio. ali não tinha passado pela tua cabeça? Zero, É mesmo? zero. A minha intenção era quanto fosse para reserva, e eu estaria indo para reserva. Olha que engraçado. Neste ano, 2023, a minha turma, aqueles que iniciaram tão Entraram cedo, no dia. eles estariam indo para reserva por volta de 50, 51 anos. Aí eu estava preparando para, de repente, trabalhar numa questão de consultoria, alguma empresa, assim, para me continuar ativo. E ele falou, eu fui conhecer o tal do deputado federal Bolsonaro, Em Brasília ou no Rio? em Brasília. Brasília. E aí? Quando eu parei na frente dele, ele fez algumas perguntas. Eu também sou paraquedista, tinha alguns cursos na área estratégica. Ele, não, tu tem que ir se candidatar. Eu falei assim, deputado, eu nunca fui nem síndico de prédio, eu não sei, para mim santinho tá em igreja, eu não tenho intenção nenhuma. Muito obrigado. Voltei para o Sul, ele ficou com o meu contato, e às vezes a gente trocava alguma informação. E aí, mudou de ideia, eu fui comentar com algumas pessoas, a ampla maioria contraindicando, Principalmente a família, imagina. toda, né? Aquela máxima de sempre desconfiar da política. E quando é que te deu o cutuco? Final do ano, o irmão, por incrível que pareça militar, bem quadrado, ele falou assim, olha, no momento que tu decidiu voltar para Porto Alegre, que tu não vai mais poder, entre aspas, continuar a carreira de forma normal, por que tu não pensa com calma, com tranquilidade, algo que tu pode ver isso como uma missão, aquela teoria, né? Eu falei, pô, e aí acho que foi março, abril, eu decidi conversar com ele e falei assim, olha, deputado, eu acho que eu vou procurar, mas eu não posso neste momento pensar na linha federal em Brasília, porque eu cuido dos meus filhos e eu tava, praticamente eles ficavam só comigo. E aí, Cleber, foi muito engraçado, porque os meses até eu poder me, digamos assim, filiar, porque como eu estava na ativa, eu só podia sair a partir de julho. Então, tu vê que coisa extremamente... Foi em cima já do prazo. 2 meses e meio de campanha. E aí o mais votado, 2 eleições o mais votado, né? Foi muito... Para estadual e para... Quem é que é teu público, hein? Tu tem essa identificação de quem vota em ti? Qual é o perfil que gente... Porque tu foge um pouco daquele estereótipozão de militar, né? Pelo menos a caricatura de militar idealizada que a gente tem não é quando olha para ti, né? Eu acredito, Kleber, que a sociedade ela está carente de pessoas que... Olha que estranho que eu vou te dizer. Ela está carente de olhar na política ou em políticos, olhar e se identificar, pô, esse cara é como eu. O cara normal, que fala nome feio, que brinca, que sorri, que olha no olho, que fala que esse tipo de promessa não é fácil se realizar neste momento. E eu comecei a falar, e alguns vídeos em redes sociais começaram a aparecer, quando eu me lembro que teve um vídeo que eu estava dando uma palestra, os caras foram falar sobre o sistema prisional. Eu falei assim, gente, para mim é o cúmulo preso não trabalhar. Porque nós gastamos 3, 4 mil reais por preso dentro do sistema e a gente não pode, de repente, fazer um vínculo a uma empresa. Não me lembro, o contexto era mais ou menos... E repercutiu. Muito. Falei, pô, o cara falou uma coisa que acho que muita gente pensa assim, que tem que ter, sobre, por exemplo, essa pauta do sistema prisional, tu tem que... aquela pessoa pós cumprir a sua pena, ela tem que sair melhor do que entrou. E não é o que acontece. Hoje eles saem pós-graduados, mas no crime. Sim. E eu comecei a falar algumas coisas que as pessoas acho que se identificaram. Ou seja, o teu voto foi para muito além da família militar, digamos. Olha, até porque para alcançar essas votações... Eu te confesso que a família militar, olha, que as pessoas não sabem. Família militar entende esse pessoal que está aposentado. Esse é o que teve bastante voto. Mas o pessoal que está na ativa, o recruta não vota. Os oficiais e sargentos, normalmente, eles têm o seu condomínio eleitoral, né, o seu domicílio eleitoral, vota. Claro. Os caras justificam. Então não é um voto da instituição, por mais que como eu falei, né, eu tenho um grande carinho. Respeito, Na verdade, foi uma linha mais conservadora, foi aquele momento
vamos ser muito franco, né? Todos contra o PT. Claro, posicionamento. 2018 era muito essa campanha. E o Bolsonaro, por ser militar, então tinha muita identificação com ele. Eu acho que isso foi... Agora, tu faz aí também um desenho de uma direita um pouco mais empática, né? Porque embora tu seja posicionado claramente, tu tem um carisma pessoal um pouco mais empático, uma fala um pouco... Tem um pouco disso, talvez tu consegue conversar mais amplamente com esse espectro. Tem a impressão e o que a gente viveu aqui te atendendo na eleição passada, né? Kleber, assim, ó, essa questão de direita, esquerda, centro, tu que é um cientista político também, tu sabe muitas vezes que a gente deveria ter um pouco mais, ou deveríamos ter muito mais uma maturidade política para entender. A pauta da educação não é da esquerda, a pauta da segurança não é da direita. E eles construíram isso. Tu chega hoje, fala em educação, aí já vem a imagem do CEPERS, que é extremamente linkada à esquerda. Tu vê a segurança, aí se vincula, né? O pessoal bolsonarista. Tá errado. Nós temos que ter mais maturidade. Eu, na Assembleia, eu dialogava com todos os parlamentares. Discordava de muitos parlamentares da esquerda em pautas, mas cansei de convencê-los com argumentos para alguns projetos serem votados. Eu me lembro do projeto das escolas cívico-militares. Tinha deputado da esquerda que falava assim: Zucco, eu quero que o teu projeto passe, mas a orientação da bancada é para votar contra. Eu falei, então vota a favor, cara. Vamos melhorar a maturidade. Infelizmente, Kleber, e o Brasil vai demorar ainda essa polarização, essa contra por contra. Eu realmente tenho meus pensamentos muito claros em relação ao presidente Lula, por exemplo. Sou totalmente oposição a ele por tudo que ele já demonstrou como gestor, pelos crimes que ele cometeu. Mas eu vi projetos da Assembleia, alguns extremamente relevantes, que eram apresentados por deputados de centro-esquerda ou até de esquerda, que eles, em debate, falaram assim, pô, esse projeto pode ser um projeto bom para a sociedade. Tu acha que essa maturidade, que foi a expressão que tu usaste, em termos de campo, ainda falta para a direita, que vive uma experiência nova como força política no Brasil? Eu acho que falta. Falta para a direita, falta para a esquerda, eles são mais unidos. Eu acho que a direita... Mais pragmáticos também. A direita, ela é fervorosa, tem ideologia muito consolidada, mas realmente eu acho que falta um preparo. Um fenômeno político mais recente também, né? Menos anos de estrada, né? Sim, e muita gente vai para a política para se aproveitar. Tem muito surfista aí. Nossa, tem muito surfista. Tem muita gente que, é o que eu falo, assim, ó, com todo respeito, né? As pessoas falam, pô, deputado federal, mais votado, é muito bacana, é um orgulho. Eu fico muito feliz quando eu vou em alguns locais, as pessoas me param, agradecem o trabalho, estão me acompanhando. Mas se tu for um político correto, se tu realmente representar os teus eleitores, tu vai ver que a tua vida é uma vida muito cansativa, viagem. Isso eu sou testemunha, né? É muito difícil, Kleber. Assim, eu fico longe da família, passei longe do aniversário das minhas filhas, deixei de ir na formatura do meu filho, não frequento mais as rodas de amigos que eu tinha antes, mas tudo isso, como eu comecei anteriormente, por uma missão. Quanto eu julgar que o que eu estou fazendo está dando resultado, está sendo útil. E sobre missão, o amigo tem algum plano eleitoral para 2024? Em Porto Alegre? Fortalecer, para o Rio Grande do Sul, fortalecer a base da direita. Eu acho que não vou dizer erro, mas uma das coisas que a gente poderia ter feito em 2020 era nos preocuparmos mais com vereadores, com prefeitos. Criação de base. Criação de base, assim, sabe? Expor mais as ideias. Tem muita gente que tem vontade para a política e não tem uma boa orientação, não sabe como, né, realmente organizar uma campanha. Então, em 2024, eu te confesso que a minha intenção é ajudar nesse processo de fortalecer a direita dentro dos partidos de direita. Né? A gente precisa
de mais representantes da política que queiram trabalhar. Infelizmente, Isso envolve, e a esquerda fez isso. isso envolve Porto Alegre também. Isso envolve Porto Alegre. Eu tenho uma boa relação com o Melo, logicamente que eu tenho que ver ainda qual será o cenário final, né? O que vai se apresentar. Já sei que tem uma candidata da esquerda, né? Se eu não me engano, a Maria do Rosário. já está confirmada. Tem o Melo para reeleição. Já ouvi falar de alguns nomes, mas não tenho certeza de praticamente nenhum. Então, depois que a gente conseguir entender o quadro, vamos ver o que a gente consegue melhorar. E 2026, imagino eu que provavelmente possa ter uma majoritária na perspectiva. Também muito longe, né? Mas jornalista, não pode deixar de te perguntar isso. Kleber, assim, ó, eu fico muito feliz com o respeito e a consideração que eu adquiri do presidente Bolsonaro. Ele, como eu te disse, em 2017, naquela conversa, ele falou que eu tinha futuro na política e eu nem sabia o que era política. Fazer uma confidência, eu nunca tinha votado, Kleber. Ah, é? Por quê? Porque como oficial, eu tinha alguns cursos na área, então geralmente eu saía do meu local de votação, que é Porto Alegre, então fui para Jaguarão, de Jaguarão fui para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro fui para Brasília. Nunca estava aqui para votar. Aí eu justificava, porque eu não conhecia, não tinha tempo de conhecer os vereadores do local, então eu justificava, até mesmo porque o Exército, em vários momentos, ele acaba ajudando no processo, né, com a segurança das eleições. Eu votei a primeira vez em mim e votei no presidente Bolsonaro. Então, esse reconhecimento dele ao meu trabalho e o reconhecimento dos gaúchos, porque, como tu mesmo disse, em 2018, o Zucca era uma aposta. Como seria em 2022? Eu tinha essa insegurança, não sabia qual seria o resultado das urnas. E, para minha grata surpresa, poxa, eu aumentei 100 mil votos. 260 quase, né? 260 mil votos. É muito voto. É, muito bom. Eu sendo mais votado do Estado, não tendo R$1 de emenda, que eu sei que é uma ferramenta que os deputados mais antigos usam muito para se manter aquele curral eleitoral. Então, eu não tenho nenhum planejamento para 2026. Mas uma coisa é fato. Se o presidente Bolsonaro julgar que é importante me colocar em alguma missão específica, eu vou estar pronto. Perfeito. Zucco, por que o Bolsonaro não foi reeleito? Por que o Bolsonaro não foi reeleito? Que pergunta que poderia ser fácil, eu não consigo entender. Sinceramente, o cara botou ministros técnicos, Paulo Guedes, Tarcísio Gomes de Freitas. Olha a quantidade de deputados que ele elegeu, a quantidade de senadores. Não estou dizendo que eles mantiveram fiéis, mas ele elegeu. Hoje o Congresso é, entre aspas, majoritariamente conservador. Todos, olha, basta lembrar o PL, são 100 deputados. Vieram dessa vertente. Os republicanos eram 20 e poucos, estão com 42 deputados. O PP também aumentou. Então, é quase inexplicável essa perda. O próprio reflexo, né? O Jorginho de Mello eleito no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, o Tarcísio Gomes de Freitas eleito em São Paulo. Eu frequento, Kleber, os eventos que ele faz em outros estados. Ele me convida algumas vezes para eu acompanhá-lo. Ele continua extremamente fortalecido. Extremamente fortalecido. Olha, eu fiz agora recentemente, a gente recebeu ele em Porto Alegre, era café da manhã, almoço, janta e o parcão. E aquela chuva torrencial, lotado em todos os locais. Tem oportunidade de melhorias? Teve algo eu acho que ele poderia ter divulgado mais o que eles fizeram. Teve a pandemia. Não tem governo que não tenha polêmica. Isso tudo, digamos assim, contribui. Acho que a imprensa, não há imprensa, mas grande parcela da imprensa que teve aí as suas torneiras fechadas também eram cabos eleitorais ferrenhos contra ele. A começar pela maior. A gente não via pauta positiva. Se tu ligasse a televisão naquela emissora, tu espremisse, era só sangue, era só coisa ruim.
eu acho que tem que ser também dentro da maturidade para enxergar que foi um momento muito difícil. Eu, sinceramente, acho que o Brasil majoritariamente é conservador, de direita. Fiquei muito chateado com, se eu não me engano, cerca de 30 milhões de pessoas que não votaram. Isso também foi impactante no resultado. E agora vem a pitadinha da maldade. E o candidato da esquerda, o presidente Lula, mentiu demais. Estelionato eleitoral. Eles realmente fizeram de tudo para eleger. Ele não sabe como ele vai cumprir. Mas ele mentiu muito. Usou de muita maldade, da velha política, de dizer que o Bolsonaro não ia dar 13º, não ia dar férias, que o governo era genocida, que tinha matado tanta gente. Enfim. Vocês em Brasília já estão agindo, conseguindo agir como bloco? Vocês estão conversando entre os principais líderes de direita ou ainda... Porque, cá entre nós, né, Zucco, ano passado já falaste isso, né? Tem um pouco de marcação aí nisso que se convencionou chamar de nova direita, um pouco de lacração, um pouco de individualismo, vaidade, porque acaba que todos vocês são bem celebridades de rua, né? Os que eu conheço, saem na rua, as pessoas querem tirar selfie. Isso é bom, por outro lado, é um desafio de como é que equilibra essas figuras todas num bloco, coisa que a esquerda já faz há 30, 40 anos, né? Vocês conseguiram lá em Brasília evoluir? Vocês conversam entre vocês, tu, Marcel, a Bia, esses líderes todos aí de direita? Kleber, eu te comecei falando que a Assembleia é muito diferente da Câmara. Lá é uma disputa por espaço entre 513 deputados. Não são os 54 do Rio Grande do Sul. São 10 vezes mais. O que eu acredito? Que grande parcela, como eu te disse anteriormente, dos deputados que buscam a sua eleição, eles buscam a eleição dentro de uma intenção de estruturar a sua vida, melhorar suas condições pessoais. E tem uma grande parcela que são, como tu mesmo disse, aqueles ideológicos, midiáticos, o pessoal que gosta de trabalhar, né, a fala, o posicionamento político. Esses estão unidos. Eu, Nicolas, Geyer, Bia, nós conversamos muito sobre a estratégia da direita. O Nicolas, tá esquecido Agora de citar. tem muita gente, Kleber, que Que não. agradou Bolsonaro, que saiu na E fotinho, viraram o coxo, né? que hoje são lulistas, que hoje são carguistas. Isso me dói. Porque eu fico pensando assim, poxa, a política é tão linda. Os politiqueiros são horríveis, mas a política, ela que gerencia a vida das pessoas. É o sentido do bem comum. Hoje, para ter uma ideia, nós fizemos levantamento diretamente que tiveram apoio do Bolsonaro e apoiaram o Bolsonaro, são mais de 250 deputados. Mais da metade do Congresso. Que era o que seria para ser o congresso mais conservador da história. Hoje, nós já testamos em votação, a oposição não chega a 120. A posição firme, Aquela que de fé. 120. Ou seja, metade loucura, né? ficou pelo caminho. E o sistema levou essa metade. O sistema levou. As emendas levaram. Eu vi um vídeo teu, tu estava comemorando o resultado da eleição na Argentina, né? Sim. Como é que tu viu ali, assim? Porque também a Argentina, né, mal comparando, foi, veio e voltou, né? Como é que tu vês? Eu sou da época, né? Não é antes, mas eu me lembro que a Argentina era a Europa da América do Sul, né? Os caras queriam viajar, muitas vezes, em vez de ir para a Itália, Para ali. a França, iam para a Argentina, para Buenos Aires. A Argentina já foi uma referência de economia, já foi um momento realmente muito... um local, assim, onde a gente copiava muitas coisas. Uhum. E, ultimamente, nós estamos vendo que Ao os contrário. anos estão passando muito mal. E aí tu vê o Massa e o Milei. Eu comecei, como qualquer frequentador das redes sociais, a receber vídeos dele. E ele realmente, lógico, de uma forma até talvez um pouco radical demais, mas Cata. ele Mas levou, né? Levou. levou. Ainda bem. Mas ele tá muito alinhado, é de direita,
Só vai levar tempo para conseguir tirar a Argentina Eu acho. do Acho que não é absoluto. tão barbado assim. Esses dias eu fiz um comentário na Band, né? Em seguida ele já vai pagar o preço por todos os problemas sociais da Argentina, vão cair no colo dele, né? Porque, quer dizer, fazer reforma, provavelmente um corte de gastos públicos na largada, né? Imagina a repercussão política disso tudo e com uma oposição bem articulada, né? Tu já foi chefe da Casa Civil do Rio Grande do Sul e tu vai, acredito que tu vai concordar comigo. Hoje, qualquer estado da federação, qualquer país que está passando por dificuldade, só tem uma forma de tu melhorar. A minha visão é cortar a carne, é diminuir o estado. Começa por aí. Não tem como tu fazer qualquer alteração grande se tu não mexer no estado. Então, esse é um grande desafio. E aí muita gente fala assim, olha, às vezes tu tem que fazer um mandato só, porque ninguém vai te reeleger, É que difícil. tu vai sair como patinho feio. Eu acho que ele vai ter, nesta linha, vai ter que ir por aí. E pegar uma herança do kirchnerismo, né? Muito gasto público, vai ter um pipinão. Tchê, eu sei que tu tens compromisso, vou te lançar algumas coisas bem rápidas aqui pra gente, como diria a Marília Gabriel, fazer um bate-bola. Eu queria te ouvir também sobre a posição do governo brasileiro em relação à guerra do Oriente Médio. Eu vi que tu já trataste desse assunto e certa complacência, por assim dizer, com o Hamas, se bem que depois o governo brasileiro andou tentando corrigir os primeiros posicionamentos. Hamas não é a Palestina, Hezbollah não é Líbano, agricultura familiar não é MST. O que eu quero dizer? Esta guerra que foi, é uma guerra de uma nação contra um grupo terrorista. Ponto. O Hamas é um grupo terrorista. E o mecanismo com que aconteceu as coisas, para mim me incomodou, porque o nosso país, e aí entra, como eu falo, da imaturidade, a ideologia. Poxa, a primeira coisa que o Lula deveria ter feito é ido a público condenar os ataques terroristas. Mas como Israel, nas eleições passadas, se aproximou muito do Bolsonaro, não, então não pode. Fazendo uma analogia, como o agro ficou muito próximo do Lula, do Bolsonaro, volta e meia tem os desgastes do governo Lula com o agro, inclusive em relação ao MST. Então, essa questão da guerra, realmente, para mim, é uma guerra histórica. Nós temos que respeitar o contexto, mas ali foi algo brutal. Kleber, eu estava na reunião do embaixador de Israel, junto com o Bolsonaro e outros parlamentares, num vídeo de 45 minutos. Eu já vi muita coisa na minha vida, eu já passei por muita coisa, mas eu duvido que alguém que tenha visto aqueles vídeos não saia, não só indignado, revoltado, mas convicto de que o que eles estavam fazendo ali era algo brutal. Teorias. Me conta, CPI do MST, como é que foi a experiência, até, inclusive dessa visibilidade, e o que eventualmente se descobriu sobre esse movimento que a gente ainda não soubesse? A CPI do MST foi algo nunca pensado. Assim, eu estava em março, numa reunião da oposição, eu sou vice-líder da oposição, e a gente estava comentando, geralmente a gente debate sobre os fatos da semana. Eu estava com alguns deputados próximos, e aí surgiu o assunto, vocês viram que está a escalada de invasões, o MST voltou, e eu sabia, que eu acompanhava como deputado estadual, que no governo Bolsonaro, 18 a 22, caiu muito as invasões do MST, porque o Bolsonaro titulou, ele dava titulação. Ele ia na contramão do MST. Fez a reforma agrária. E aí o que aconteceu? Nos 4 meses, imagina, 4 meses de Lula, mais do que 4 anos de Bolsonaro. Peraí. Pô, mas por que tem mais invasão se os caras agora são... Quem está no governo é justamente os caras que foram apoiados pelo MST. Aí eu perguntei, naquela reunião, estava chegando em Brasília, né, em março, 1 mês de mandato, o que a gente pode fazer a não ser subir na tribuna para discursar? Aí eu me lembro que uma assessoria legislativa falou, o senhor pode fazer uma nota de repúdio. Aí o outro falou assim, o senhor pode mandar um documento pedindo de informação. Aí uma virou para mim e falou assim, deputado, o senhor pode fazer uma CPI, mas o senhor não vai conseguir. Não vai conseguir assinatura.
Não é por aí que eu... Fala que não vai. Me dê a missão. Não, Kleber, foi difícil. Porque eu apresentei a CPI. 2 horas depois apresentou o Salles, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, Kim Kataguiri, presidente do movimento do MBL, e o Zucco, que estava vindo da Assembleia Legislativa. Mas, por incrível que pareça, o trabalho da equipe, eu comecei a entrar da coleta de assinaturas e chegou com 30 dias, ou um pouco menos, eu virei para o Salles e para o Kim e falei assim, bom, parar de competir para ver. O negócio não é a gente realmente investigar esses movimentos, né, essas siglas que falam em reforma agrária. E aí, quando a gente abriu a lista para ver, a gente combinou, quem tiver mais, os outros abrem mão. E eu abri, eu estava faltando 10 assinaturas e eles ainda faltava muita assinatura. A gente conseguiu construir com que eu fosse o presidente, o Ricardo Salles o relator e o Kim Kataguiri o vice-presidente. Mas o mais importante do que essa parte formal, Kleber hoje, e não não estou falando de quem quer acesso à terra. Tem várias famílias que são enganadas, famílias que são pegas dos bolsões de pobreza, com a ideia de que vão poder produzir, que vão ter saneamento, que vão ter água, que vão ter luz, que vão ter sementes, que vão... Os militantes do MST são criminosos. Criminosos. Por quê? Porque eles montam uma estrutura, Kleber. Eles vão, como eu dei esse exemplo, eles vão em locais e eles prometem algo que eles não podem prometer. Ó, vamos lá, Kleber, nós vamos lá naquela área, nós vamos invadir, tu vai receber um pedaço de terra. Imagina uma pessoa que não tem nada, tu dizer que tu vai dar um pedaço de terra pro cara, e o cara vai produzir, vai plantar, vai virar um produtor rural. Mentira. Tem pessoas que estão no movimento, e aí entra os militantes, que são para mim os criminosos, eles simplesmente usam aquilo ali como uma estratégia. É um movimento estratégico, eleitoreiro, político, ideológico. Eles têm até ONGs que os ajudam financeiramente. Eu vi casas de militantes, casas melhores que a tua. Em contrapartida, um daqueles, o chão de fábrica, aqueles que eles chamam para invadir, os caras com lona, sem água, sem luz, sem banheiro, sem saneamento, sem dignidade. O MST faz assédio moral, deputado? Eles cometem, crimes, tá? Dano ao patrimônio, crimes ambientais, extorsão. O Rainha estava preso. Corrupção de menores, porte ilegal de arma, trabalho análogo à escravidão, assédio moral. É um grupo, mais uma vez, que induz famílias, muitas conseguem sair, outras acabam permanecendo, porque entram na estrutura. É o que ele mesmo falou, o Lula falou, exército de Stedley. Então, ali é uma base eleitoral da esquerda. Nós temos lá que participaram da CPI, olha, eu acho que tem uns 10 deputados eleitos pelo movimento. Estou falando de deputado federal. Não estou dizendo que não existem assentamentos, mas eu convidei lá o governador Caiado. O governador Caiado falou assim, olha, aqui em Goiás nós temos vários assentamentos que foram largados as traças. Houve a invasão, ninguém quis produzir nada. Interessante o depoimento dele, eu assisti. Nem R$500 por família eles ganham. Tu achas que o sistema judicial brasileiro, lato sensu, entendido polícia, Ministério Público e tudo mais, é complacente com o movimento? Eu acho que... Não vou dizer, não dá para dizer complacente com o movimento como um todo, mas tem muitos locais que realmente, na minha visão, é um absurdo, né? A questão da reintegração de posse, tem gente que foi invadida e está 2, 3 anos com um pedido formal e até agora não conseguiu. Eu te dou o exemplo, assim, mas eu também agora, eu estou presidindo uma frente parlamentar que chama Frente Parlamentar Invasão Zero. E nós estamos com uma carteira de advogados nos ajudando. Hoje, nós conseguimos, e o MST está sofrendo por isso, nós conseguimos sensibilizar os governadores. O governador aqui no estado, Eduardo Leite, governador Jorge, governador Ratinho, governador Tarcísio, governador Zema, governador Caiado, citei alguns, todos já falaram. Aqui não vamos permitir invasão. Tu acha que essa é uma herança da CPI e criada essa... Basta tu ver os números, né? Como é que pode
60 invasões em 4 meses, e do 5º mês para cá não chegamos a 5, 10 invasões no máximo. Diminuiu depois da CPI. Não sabia disso. Não, durante a CPI não teve nenhuma. Olha como é um movimento organizado. Político, né? Político. O deputado, para a gente ir concluindo, o Senado aprovou a limitação das decisões monocráticas do STF, agora vai lá para vocês na Câmara, né? Nós estamos, de fato, aí numa tensão entre poderes. Qual é o caminho democrático e politicamente adequado para recolocar as coisas mais ou menos no lugar, sem ferir também predicados dos outros poderes? Qual é o ponto que nós vamos chegar nisso? Eu não sou advogado. Lembro que eu passei na URGS, eu fiz só 2 semestres de direito, porque lá para 2001, que foi quando eu iniciei, teve uma greve de meses, e eu acabei desistindo de concluir, até porque eu já tinha minha profissão. Mas é amplamente divulgado os abusos que são feitos pelo STF. Vou citar só um exemplo, depois eu vou responder de forma objetiva a tua pergunta. Essa semana eu fui num velório do Clesão, aquele patriota que faleceu dentro da Papuda, e eu falei no meu discurso, quem vai segurar a alça do caixão? Flávio Dino, que ignora a Câmara dos Deputados, que está cometendo crime de responsabilidade, que nem vai nas convocações. O Silvio Almeida, que é o ministro dos Direitos Humanos, que pagou a passagem para a dama do tráfico e não se preocupou em entender o processo dos presos. O STF, e aí vem parte da resposta. O cara foi 37 vezes para o ambulatório da Papuda. Baixou o ambulatório da Papuda 37 vezes. O cara teve um laudo médico que ele estava correndo risco de morte. Ele teve a sua liberdade provisória orientada pela Procuradoria-Geral da República. Pois é, até a 1º de setembro, 2 meses. O Ministério Público pediu a liberdade dele. Kleber e o STF, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, simplesmente não viu isso. Absurdo. Eu fiz uma live anteontem com a advogada do movimento das vítimas do Rio de Janeiro. E fui muito responsável com ela. Eu condenei todo e qualquer ato de vandalismo, de depredação. Tem que pagar os vândalos e aqueles que depredam. Mas Kleber, 17 anos. Se tu for perguntar para um advogado penal, tem cara que é nenhum precedente, cara que é homicida. Nenhum precedente jurídico é perto disso. Que golpe foi aquele que não tinha arma, que não tinha liderança, que não tinha apoio de instituição? Então foi um movimento contrário à direita. E essa decisão do Senado em relação às ações monocráticas de inconstitucionalidade, que é a PEC, eu acho extremamente necessária. Nós temos que dar um limite. Nós temos que ter realmente com que os 11 ministros tomem a decisão e não um ministro. Não pode ser um ministro a dizer se pode, se não pode. Um ministro para decidir que pode liberar droga, o outro se pode é a favor do aborto e a partir daquilo ali se torna... tem pessoas eleitas para isso, que são os senadores e os deputados. Eles são políticos. Agora, deputado, muitos deputados têm medo de criticar o STF. O senhor sente isso? Todos têm, eu tenho. O medo é responsabilidade, mas não deixo de criticar. Eu posso até ter medo, mas eu faço o meu papel. Eu estou sendo processado pelo PT e pelo PSOL por invadir e invasão. Sabe o que é invadir e invasão? Eu era presidente da CPI do MST, nós fomos numa diligência no estado e a gente foi inspecionar uma área invadida. Ou seja, eu, um deputado federal e os outros demais deputados fomos ali, tem lá um processo correndo contra os deputados que foram nessa diligência, e CPI tem essa condição, tem essa prerrogativa de poder fazer as investigações, e os caras ainda têm a cara de pau de entrar contra mim por invadir e invasão. Para mim era uma coisa tão clara de não comparar. Então, hoje em dia, realmente não sei mais o que é justiça, o Conselho de Justiça, e eu espero que essa PEC agora seja tramitada o mais rápido possível na Câmara Federal. Acredito que nós temos voto para aprová-la. Inclusive, acredito que a gente possa melhorar um pouco mais. Deputado, para fechar, governo Leite. Iniciou bem, está terminando muito mal. Aumentar imposto. Governo Leite,
que foi um dos protagonistas de apoio à reforma tributária, péssima reforma tributária, horrível reforma tributária, e agora ele usa a narrativa da reforma tributária para dizer que tem que aumentar imposto. E eu não sabia que tu ia me fazer essa pergunta. Deixa eu te falar. Tem um advogado tributarista, um craque, não vou citar o nome dele, mas foi feita uma reunião entre esses advogados tributaristas. Olha o que ele respondeu sobre o texto da reforma. Redução de tributos? Mentira. PIS com fins já são um só. Sairão o ICMS, ICS, IPI, entrarão o CBS, IBS e imposto seletivo. Neutralidade da carga? Mentira. Onde está escrito? Lugar nenhum. A carga tributária será fixada por lei complementar. Ou seja, vamos empurrar para frente. Restituição imediata do saldo credor? Não está garantida no texto. Simplificação? Mentira. Por 10 anos nós vamos ter mais imposto do que tinha antes. Unidade de legislação? Mentira. A PEC fala alíquota única? Mentira. Eu queria entender realmente, né? E foi mal construído, até porque dentre as pessoas que a gente escutou, e aí está advogados tributaristas, economistas, governadores, tem muito governador com seus interesses pessoais. Eu acredito, né, que esse aumento de imposto foi um tiro no pé do governo Leite, não era momento para isso, tanto é que o governador de Santa Catarina, a não ser que mude, não vai aumentar. Tiveram outros que vão aumentar, se eu não me engano, até São Paulo, até o Tarcísio está aumentando. Cada caso é um caso, eles acabam vendo o cenário local, a questão de investimento, mas espero que os deputados estaduais do Rio Grande do Sul não cometam esse erro. Deputado, para fechar, o senhor tem de amarelo hoje, né? Então nós estamos chegando, nosso programa rodando em dezembro, chegando na época de fim de ano novo, Natal. Queria deixar o espaço aberto para a sua mensagem. Dá para ter esperança nesse Brasilzão de Deus aí, apesar dos pesares? Ou tá difícil? Kleber, eu quero agradecer o espaço. Tu é um craque, gosto muito de ti, do teu trabalho. Eu tenho esperança, mas a gente não pode desistir. Não podemos ter essa palavra no dicionário, né? Não é fácil. Como eu te disse, assim, acredito que nós somos muito imaturos, mas uma coisa eu estou muito feliz. As pessoas estão falando mais de política. As pessoas estão acompanhando mais política. Tu que acompanha a política há muitos anos, tu pode ver que as rodas de bate-papo... Uma vez era só futebol, agora as pessoas estão falando de política, isso eu acho ótimo. Exatamente. A política é o cenário. Então, eu estou muito feliz. A direita está saindo fortalecida. Nós, talvez não na minha geração, mas eu preciso deixar uma geração, condições melhores para uma geração. E nesse sentido que eu tenho esperança, né? Não vai ser agora que o Brasil vai mudar. Acho que o governo federal está errando demais e tem aquela estratégia, né? Quando o inimigo estiver errando, fique calado. E eu, sinceramente, acho que a esquerda é inimiga do Brasil, está errando claramente. E eu espero agora que 2024 mais conservadores da direita, mais políticos, mais cidadãos queiram entrar para a política para ajudar e não só reclamar. E quem sabe 26 a gente reconquiste o nosso país. Deputado, obrigado. Primeiro convidado que eu vou dizer, feliz ano novo já, porque rodando dezembro, né? E que Deus te abençoe aí nessa caminhada. Obrigado, meu irmão. Conta comigo, tu é um craque. Tamo junto. Tentei não te fazer sua pauta 500 aqui, perguntei tudo que eu queria, né? Apesar da... Eu agradeço, conta comigo e me comprometo, logicamente, dentro do teu convite, para poder vir aqui de novo, porque o bate-papo foi muito legal. No fim a gente fala muito das coisas do dia a dia, vocês, né? Do dia a dia, as pautas do dia a dia. E aqui o propósito, por isso se chama Outro Olhar, né, Zuca? É dar uma parada para olhar a floresta um pouco e acho que a gente conseguiu te conhecer melhor, te ouvir. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Parabéns. E você que nos acompanhou pela Bandeirantes, tem a íntegra do programa nas redes sociais. Lá vai ter muito mais do que os 30 minutos que vivemos aqui. E para todos vocês, bom dia, bom final de semana e até o próximo programa. Outro Olhar. A apresentação Kleber Benvenu.